السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Estimados irmãos, este é o versículo 51 do Surat Al-Ma'idah. E neste versículo, caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala orienta os muçulmanos, os crentes, para alguns princípios muito ligados à questão do iman, a fé. Na verdade, o iman tem seus pressupostos. E não basta só que a pessoa diga que tem iman, se não conhecer estes pressupostos, se não respeitar estes pressupostos, porque são estes pressupostos que configuram o iman no Islã. Por essa razão, muitos álimos já escreveram, já deram palestras e já escreveram sobre matérias de iman, e há muitos livros. Os nossos grandes álimos na Arábia Saudita são pioneiros nessa área. Escrevem livros, por exemplo, onde falam de shurutu la ilaha illallah, as condições de la ilaha illallah. Não basta só que a pessoa diga la ilaha illallah para ser crente. Não. Este la ilaha illallah tem condições. E o muçulmano deve conhecer as condições de la ilaha illallah. Senão torna-se apenas numa palavra morta. Para que ela seja uma palavra viva e que produza os seus efeitos nas nossas vidas, é importante que nós conheçamos as condições de la ilaha illallah. E aqui o versículo 51 vem nos falar exatamente de um desses pressupostos de la ilaha illallah. Mas este pressuposto aqui abordado, que é al-wala wal-bara, vamos explicar o que é isso, é um elemento muito complexo. Um elemento muito complexo, onde muitos muçulmanos, apesar da boa intenção, da boa fé, acabam cometendo erros e acabam se dividindo em dois extremos. Nós vamos explicar isso melhor depois de explicarmos o que é que significa al-wala wal-bara. Aqui o Corão diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó fiéis, vocês que têm iman, vocês que creem, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, la tattakhidhu, não devem tomar judeus e cristãos por awliya. O que é awliya? Naturalmente é plural de wali, não é naqueles moldes que nós conhecemos. Awliya aqui é exatamente o princípio de al-wala. O princípio de al-wala é um princípio de solidariedade entre os crentes. Princípio de solidariedade, de defesa, de socorro entre os crentes. Então, aqui nós temos que separar dois aspectos no Islã. Por um lado, o Islã orienta os muçulmanos a serem benevolentes com todas as pessoas, independentemente da sua religião. Isto é, eu como muçulmano estou impedido de maltratar qualquer ser que seja, simplesmente porque não é muçulmano. Ele é judeu, é cristão, não sei o que, ele escolheu o seu caminho, mas é uma criatura de Allah e eu tenho que respeitar essa criatura.
tenho que tratar com benevolência. Então, tratar com benevolência e respeito é uma coisa, e ter o alá com eles é outra coisa completamente diferente. Ter confidencialidade com eles é outra coisa completamente diferente. E onde é que os muçulmanos caíram nos extremos? Alguns, quando olham para estes versículos de que não devemos tomar judeus e cristãos por confidentes, logo confundimos com inimizade. É esta situação que estamos a assistir hoje de Boko Haram, Al-Shabaab, por aí em diante, Estado Islâmico, por aí em diante. É exatamente a confusão que se faz neste princípio. Eles pensam que o fato de Allah ter dito que vocês crentes não devem tomar judeus e cristãos por confidentes, eles perceberam que então devemos matá-los. É porque esses são nossos inimigos. Tanto que até já ouvi aqui ainda no nosso país um muçulmano a aconselhar um outro muçulmano a dizer que mesmo na escola onde tu estás não podes falar com um cristão porque isso é pecado. Este exagero é por conta dessas extravagâncias na interpretação. Nabi alayhi salatu wassalam falou com judeus, falou com cristãos. Então como é que ele ia chamá-los para o Islã se não podia falar com eles? Isto no mínimo é ilógico. Isto é irracional. O muçulmano é aquele que espalha a paz, fala muito bem com toda a gente, é benevolente, trata bem. Nabi tinha até vizinhos judeus e às vezes também davam algumas ofertas ao Nabi. Portanto, tratar com benevolência, com respeito é uma coisa. Agora, torná-los confidentes é outra coisa. E por que não podem ser nossos confidentes? Os versículos vêm explicar por quê. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. Entre eles há esta confidencialidade, há esta solidariedade entre eles. بعضهم أولياء بعض. Uns são confidentes de outros. Entre eles já há isto. Estimados irmãos, este Corão que foi revelado há 1500 anos atrás, o que falou naquela altura hoje está a se confirmar. Estimados irmãos, já alguma vez já viram um judeu ou um cristão ou na pessoa do Papa em plena reunião das Nações Unidas a defender uma causa do Islã ou dos muçulmanos? Nunca. Não vão encontrar. Não vão encontrar. Isto é, entre eles não se dão. Mas quando o inimigo é o Islã, há solidariedade entre eles. Há confidencialidade entre eles. Quando o inimigo é o Islã e os muçulmanos, para atacar o Islã, a Europa toda se junta. O Ocidente todo torna-se uma única massa contra o Islã. Hoje o Islã está a ser tão diabolizado no mundo, não que eles não conhecem a realidade sobre o Islã. Eles estudam, investigam, conhecem talvez muito melhor do que nós. Mas o que é que lhes leva a ocultar qualquer coisa que defenda o Islã? Eles então tornam-se inimigos disso. Só para citar um exemplo, na altura em que, quando o comunismo reinava no mundo e ensinava as pessoas que a religião era um ópio dos povos, e o comunismo ensinava que Deus não existe, né? O comunismo tinha todo o interesse em fazer entender às pessoas que a única vida que nós devemos conhecer, a única vida para a qual devemos lutar é a vida material. Logo surge um judeu, Charles Darwin,
com aquela teoria da evolução de que o homem procede do macaco. O Ocidente todo defendeu esta teoria, mesmo sabendo que isto não passava de uma falsidade, nem sequer teoria científica era. Mas por que defenderam? Primeiro, os que estiveram nessa altura, estudamos isto na escola e tivemos boas notas graças a essas mentiras. Por que defenderam aquela ideia? Porque ia contra a religião. A religião dizia que o primeiro homem Allah criou como homem, Adam alayhi salam. E a teoria dizia que não era homem, primeiro era macaco que foi evoluindo. Porque isto ia contra a religião, defenderam como conhecimento científico. E muitos dos nossos irmãos vangloriaram-se com esse conhecimento. E hoje já ninguém tem coragem de levantar a cabeça para defender essa farsa. Quer dizer, a própria Europa já abandonou essa ideia. E mais outras coisas. Então, eles, quando se trata do Islã, há muita amizade, há confidencialidade, há solidariedade. Agora, você vai fazer amizade com esse tipo de gente? Pessoas que só querem aniquilar a tua religião, você vai fazer amizade com eles? Então é por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Quem for confidente com este tipo de gente, então naturalmente esta pessoa faz parte dessa gente. Por mais que diga que é muçulmano, faça salat, não sei o que, como é que você vai confiar assuntos do Islã, você vai confiar aos inimigos do Islã? Como? Estimados irmãos, aqui na República de Moçambique, se olharmos para o próprio programa do governo, está a promover a moralidade. O sistema de educação está a promover a moralidade. E as religiões também estão a promover a moralidade. E uma parte importante da moralidade é a proteção do pudor, principalmente da mulher. A proteção do pudor. Como é que se protege o pudor? Com mini saias ou com roupa larga? Com roupa larga. Entretanto, tínhamos aqui um ministro da Educação que introduziu o sistema de saias compridas. Em nenhum momento disse que estava a fazer aquilo porque em defesa do Islã. Não disse isso. Mas naquela altura veio uma senhora estrangeira que atacou isso e toda a sociedade estava do lado dessa senhora. Eu pessoalmente ouvi alguns comentadores dos nossos canais televisivos a atacarem o ministro como sendo alguém conivente à religião islâmica. Nós nem fomos lá pedir ele para introduzir aquelas saias. Mas por que se combateu muito? Porque aquilo ia ao encontro dos princípios do Islã. Logo combateram. Portanto, há todo o interesse por parte dos inimigos do Islã em ver os muçulmanos cada vez mais divididos. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala diz que se eles são assim, vocês muçulmanos também deveriam ser solidários e confidentes uns dos outros. Mas não é isto que acontece. Na nossa sociedade é fácil encontrar um muçulmano a colocar pedras no caminho do outro muçulmano. E faz isso em nome de quê? Em nome de ciúme pelo Islã. Não é Islã que ele está a defender. Esta coisa de grupinhos. Vejam só como é que nós estamos a viver hoje. Esta questão de grupinhos. Nós não temos o hábito de lavarmos a nossa roupa suja dentro de casa. Cada um quer exibir a sua ignorância fora. E o que é que pensam? Quer dizer, eu quando vou lá fora lavar a roupa suja, não é? Ir lá atacar um irmão muçulmano lá fora, acham que as pessoas que estão a assistir-me vão dizer, olha, é corajoso. Não, vão se rir de todos nós. Mas vejam lá eles. Depois falam de coesão, falam de união. Entre eles não há essa união, entre eles não há solidariedade. Não há. Hoje você mesmo, muçulmano, isso acontece com muitos dos nossos irmãos.
irmãos que têm lojas, tudo, não sei o quê, quer criar espaço, dar emprego a outro irmão muçulmano. O próprio muçulmano é o primeiro a sabotar. Quer dizer, é mais fácil você trabalhar com um não muçulmano do que com um muçulmano. Vejam só até onde nós vamos. Quer dizer, não olhamos assim, este irmão, mashallah, pensou em mim como irmão dele, criou este espaço. Para eu também poder encontrar emprego, sustentar a minha família, não, vamos sabotar. Acontece. Então, daí que isto é muito importante que os muçulmanos compreendam. Se nós não aplicarmos este princípio de confidencialidade, princípio de solidariedade entre os muçulmanos pela mesma causa, nós não vamos muito longe. E podem ver, muitos dos nossos projetos falham exatamente por causa disto. Numa altura em que a Europa toda está a se agrupar, nós não conseguimos nos juntar. Eles têm as piores diferenças que podem imaginar. Entre eles, Allah subhanahu wa ta'ala fala dos judeus, diz que تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Julga-os que estão unidos, mas os seus corações estão muito divididos. Nós gostamos disso, então, ya Allah, queremos também imitar. E aplicamos mais do que os próprios judeus. E hoje você, muçulmano, você pensa que estão juntos, mas quando chegas perto deles, apanham-os divididos, parece água e azeite. Não se misturam. Então, isto é muito triste. É muito triste isto, estimados irmãos. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Verás aqueles que albergam em seus corações enfermidades. Aqueles que têm os corações doentes, são os hipócritas. يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. Verás eles apressados para confortar os judeus e os cristãos. E por que eles faziam isso no tempo do Nabi alaihi wasallam? Diziam assim: "Nakhsha an tusibana da'ira." Nós tememos por nós mesmos, porque estes são fortes. E como podem ver, estes versículos foram revelados nos primórdios da vida dos muçulmanos em Medina, onde os judeus tinham alguma força e alguma pujança financeira. Então, os hipócritas viam os judeus como os homens mais ricos, tudo, então tinham medo que, olha, se eles souberem que nós estamos aliados aos muçulmanos, então quando eles venceram os muçulmanos também vão nos vencer. Então temos medo disso. Então correm para irem lá pedir, digamos, mendigar a proteção dos judeus. Há uma coisa muito triste, estimados irmãos, e essas coisas eu às vezes prefiro que sejamos frontais, falamos isto abertamente. Nós aqui na cidade de Maputo já fizemos um Eid aqui. Já fizemos aqui um Eid. Aqui neste masjid, porque não podíamos usar o campo, o Parque dos Continuadores. Foi depois da reabilitação. Ficamos aqui muito tempo a pensar que, afinal de contas, o problema estava no próprio ministro, talvez. Porque eles impedem, não sei o que, tudo aquilo. Afinal, o problema não estava nem com o ministro, nem com o Estado. Foram alguns irmãos muçulmanos que foram lá e pediram: não dê esse campo a eles. Por quê? Porque aqueles muçulmanos não queriam fazer Eid naquele dia. Agora pergunto, que tipo de muçulmano é isto? Quer dizer, uma coisa, nós podemos tentar defender a nossa posição, mas lavarmos a roupa suja desta maneira, até diante do próprio, de quem não é muçulmano, é muito triste. E pior ainda, quando esta informação chega até a partir daquele que não é muçulmano, entre vocês mesmos. É muito triste isto. Então, se nós continuarmos assim, com estes corações degradados assim, não vamos a lado nenhum, porque este tipo de corações eram os corações dos hipócritas em Medina no tempo do Nabi alaihi salatu wassalam, quando diziam: olha, não, nós temos que tentar babar a eles porque temos medo, qualquer mal pode nos acontecer se eles vencerem os muçulmanos. E o que é que Allah respondeu? Diz: فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ. Talvez Allah possa trazer a vitória aos muçulmanos, a conquista de Meca, ou então possa destituir os judeus e os cristãos dessa pujança financeira que têm. Isso que vos amedronta, Allah pode retirar das mãos deles.
e entregar aos muçulmanos, como é que vocês vão ficar nessa altura? Ao amrin min indi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Nesse momento, por aquilo que eles ocultaram em seus corações, se sentirão profundamente arrependidos. Allah pode tirar essa riqueza. Hoje toda a gente olha para o Ocidente como aquele vulcão, mas Allah pode retirar isso. Não é difícil, porque tudo depende da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. E aí, quando isso acontecer, os crentes o que dirão? وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا. Aí os crentes dirão: أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. São estes que em algum momento proferiram os mais nobres juramentos, dizendo que eles estão convosco. Habitat a'maluhum. Então as suas obras foram anuladas. Fa asbahu khasirin. E eles tornaram-se desventurados. Então o princípio de al-wala, estimados irmãos, significa que entre os muçulmanos deve existir esta confidencialidade, esta solidariedade. Quando o assunto tem a ver com o Islã, quando a causa do Islã é que está em destaque, qualquer muçulmano deve se sentir na obrigação de defender isso. Por exemplo, podemos encontrar numa zona onde os muçulmanos estão carentes de mesquita, não tem masjid. Para fazerem solat passam mal. Então, eles vêm pedir socorro. O que acontece é, vai um muçulmano e diz: olha, eu vou construir essa mesquita para vocês, mas não vou poder fazer tudo, mas uma parte vou adiantar. Tá bem? Ele faz até onde consegue. E aquela população ainda vai pedir apoio para completar. Olha, veio um irmão, ajudou-nos, mas ele terminou aqui, vocês podem completar? Aqui as pessoas perguntam: mas quem é esse irmão que veio vos apoiar? Foi fulano. Se for fulano, nós não apoiamos. Para quê? Ele não diz la ilaha illallah. Se for fulano, nós não apoiamos. Se quiser, abandone isso, nós vamos poder apoiar, mas não queremos trabalhar com isso. É o que acontece entre nós. Entretanto, a causa é a causa do Islã. Masjid não é para construir uma casa para este ou para aquele. É a casa de Allah para servir os servos de Allah. Então, qualquer muçulmano deve se sentir no dever de apoiar esse projeto, porque vai beneficiar o Islã e os muçulmanos. E nós não temos isso. Infelizmente, isto acontece, estimados irmãos. Aqui temos irmãos que até ligam para outros irmãos: olha, cuidado com chegar fulano, não dá nenhum apoio. Não dá, senão a nossa amizade já sabe como é que é. O que é isso? Isto no passado aconteceu, hoje está a acontecer, e enquanto continuar a acontecer isto entre os muçulmanos, nós não iremos a lado nenhum. É por isso que até hoje não temos escolas, não temos universidades. A Universidade Católica está em tudo quanto é canto deste país. E outras universidades. Nós muçulmanos não conseguimos ter uma única universidade. Não conseguimos ter uma escola de renome que forma quadros. Nós não temos. Por quê? Porque não estamos unidos. Não estamos unidos. A primeira coisa, a nossa preocupação é de ver quem está à frente. É fulano, então eu não estou com ele. Mas a causa é o Islã. Quando a causa é o Islã, eu não estou preocupado com protagonismo. Apareço eu, aparece outra pessoa. Para mim, o que deve aparecer ali é o nome do Islã. Essa deve ser a preocupação de cada um de nós. Agora nós queremos que os nossos nomes apareçam lá. E depois as pessoas vão nos elogiar, naturalmente. Olha, fulano fez, fulano fez, fulano fez. Mas esse é teu thawab. Perante Allah não tens mais nada. Se fores a pedir a Allah: ya Allah, fiz aquilo, sim, tu fizeste, querias protagonismo, para que as pessoas soubessem que você faz, que você deixa de fazer. E já disseram. Já está, a recompensa já foi dada no dunya. Daí a necessidade daquela questão, estimados irmãos, quando o Nabi alaihi salatu wassalam diz: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Um homem que tirou sadaqa,
não é? E ocultou, até que a mão direita não sabe o que até que a mão esquerda não sabe o que a mão direita dá. As pessoas pensaram que é fazer assim, pegar na mão direita, depois esconder a mão esquerda e dar. Estimados irmãos, essa interpretação é infantil, não é? As pessoas pegam só da escolha, espera, irmão, tem que esconder a mão esquerda, toma lá, recebe antes da mão esquerda saber. Não é dessa maneira, meus irmãos. Isso significa que você, ao dar sadaqa, você só procura a satisfação de Allah, não procura a satisfação das pessoas. É nesse sentido. Portanto, este é um grande princípio, né? Al-Bara significa retirar essa confidencialidade com os inimigos do Islã, e al-Wala, manter entre os muçulmanos. Portanto, o muçulmano respeita toda a gente, mas esse respeito não deve ser confundido com a questão de al-Wala. Assuntos do Islã você não pode confiar a um não muçulmano. Não pode. Umar ibn al-Khattab certa vez mandou vir os seus governadores, entre eles Abu Musa al-Ash'ari, e Abu Musa al-Ash'ari tinha arranjado um jovem cristão. Ele é que escrevia as cartas confidenciais que o governador enviava para o Khalifa. As cartas confidenciais, onde vêm os segredos dos muçulmanos, por aí em diante. Quando Umar dialogou com ele, perguntou quem é que escreve para ti, diz que é um jovem que não pode entrar aqui no masjid. Mas por que não pode entrar? Disse, Ajunubun huwa, ele está no estado de impureza? Diz que não, ele é um cristão. Umar bateu-lhe na perna e recitou este versículo: Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. O que é isso? Não encontraste nenhum muçulmano para fazer esse trabalho? Tira-lhe. Não que Umar estava a desprezar, mas estes assuntos sobre o Islã, estimados irmãos, alguma vez o Papa já vos confidenciou assuntos deles? Mas nós vamos espalhar todos os nossos assuntos para eles. Vamos espalhar até instituições islâmicas, né? Vamos buscar pessoas que nem são muçulmanas, estão ali a ver todos os nossos segredos e são eles que vão ainda boicotar os nossos projetos do Islã. Eles sempre vão fazer. Esta questão do lenço, estimados irmãos, até o cristão teria o maior interesse em defender, porque até as irmãs vestem assim, mas viram alguma vez ela mexer alguma palha em nossa solidariedade? Não faz, porque é coisa do Islã. Ele não faz. Então, estimados irmãos, isto é muito importante. Nós muçulmanos devemos saber disto. Então nós vamos parar aqui, inshaAllah ta'ala, para continuarmos na sexta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde.